Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 23 de outubro de 2023. Eu vou pedir desculpas aqui porque minha garganta tá meio ruim, então fica um pouco complicado de falar, mas eu vou tentar trazer as notícias com a maior qualidade possível. Começar falando pelos balanços das Big Techs. Então, essa semana vai ter balanço da Amazon, da Alphabet, do Grupo Meta e da Microsoft e outras empresas de tecnologia. Isso move os mercados e gera atenção com relação ao que vai sair de informação sobre o balanço, tá? Também tem informação de mais um desdobramento sobre a guerra tecnológica entre Estados Unidos e China. A China prendeu alguns dos executivos da Foxconn, parceira da Apple, lá na China. Isso gerou um pouco de tensão com relação a essa parte regulatória e a atenção dos mercados sobre quais os próximos movimentos. Então, saiu mais notícia com relação a essa guerra tecnológica, eu vou trazer aqui para vocês sem dúvida, porque isso move o mercado e gera tensão. Também tem essa semana o Banco Central Europeu, vai sair notícia da taxa de juros europeia, a gente fica atento a isso, e também vai ter fala do Jeremy Powell, presidente do Fed, do Banco Central Americano. A gente fica atento com relação a essa notícia, porque isso vai também impactar na próxima taxa de juros americana. A gente vai saber se vai continuar estável ou se a gente vai ter um aumento de 0,25 bips, que também está previsto, tá? Então a gente vai acompanhar essas notícias, tá? Vamos dar uma olhada no calendário econômico para ver o que vai sair com relação à informação e horário, para importante para a gente ficar atento. E o calendário econômico está literalmente esvaziado, não tem nada hoje de impactante, mas sempre nesse horário eu falo para vocês que às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10h30 abre o mercado à vista, que é quando eu gosto de operar, já tem movimento do mercado, já tem leitura gráfica, já injetou liquidez da abertura do mercado à vista, então eu sempre fico atento com relação a essa informação. E às 10h30 abre a análise e o mercado americano, e também tem informação, e também tem injeção de liquidez e pode ter virada de tendência também. A gente sempre fica atento e espera o comportamento do preço para tomar uma melhor decisão. Vamos agora ver os principais indicadores e bolsas mundo afora, e realmente não está muito positivo não, na verdade está bem negativo. A gente tem a Ásia toda em queda, tá? Então a gente tem aqui a Ásia toda fechando em queda, a Europa em queda, os Estados Unidos em queda, então a gente tem todas as bolsas para baixo. Isso gera um pouco de tensão realmente no mercado. Vamos ver o que vai acontecer no resto do dia. A gente tem a EWZ, nossa bolsa dolarizada, numa queda de 0,53%. O barril Brent de petróleo cotado a 90,80 dólares, realmente passou dos 90 dólares, a gente fica atento, e numa queda de 0,46%. Minério de ferro 117,25, numa leve queda de 0,7%. E o DXY, que é o índice do dólar, cotado a 105,82 pontos, numa queda de 0,5%. VIX, que é o índice do medo, índice da volatilidade do SP500, numa alta de 5,16%. As bitcoins cotadas a 30.573 dólares voltou a subir a uma alta de 1,83%. Lembrando que a gente saiu da semana passada, a Bitcoin cotada em torno de 24 a 26 dólares, então teve uma alta significativa aí no decorrer da semana a criptomoeda Bitcoin. Vamos dar uma olhada agora para você que me vê do Instagram, vou dar um forte abraço para você. Se você quiser ver a análise do índice futuro e do dólar futuro, análise gráfica, dá uma olhada lá no YouTube. Se não, como eu sempre digo aqui no final dos vídeos para vocês, bora pro game, pessoal. Agora, para você que está no YouTube, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, vamos fazer a análise de índice futuro e dólar futuro. De novo, peço desculpas porque realmente minha garganta não tá legal, então fica um pouco difícil de falar. Mas vamos lá, vamos entender o que aconteceu no decorrer do movimento do preço e com relação ao fechamento de sexta-feira, as possibilidades de hoje. Vamos ver tudo o que vai acontecer agora. Vamos lá. Primeiro a gente tem essa informação aqui desse movimento de arco que aconteceu, tá? Durante o decorrer de mais ou menos aí esse mês, tá? O mercado saiu de uma baixa, voltou a informação ali de bater na parte ali da região de resistência, agora caiu para a parte de suporte, está na mínima, então na mínima com relação a esse movimento, tá? Então agora a gente fica atento, o mercado realmente ele tá um pouco mais mascado, ele bateu aqui nessa região de suporte, chegou a varar, tá? Com esse candle de força e de corpo com volume financeiro, sugerindo que dê mais informação de queda, mas barrou o preço e continuou lateral, entendendo que o mercado estava perdendo força. O IFR chegou aqui a bater, quando fez esse movimento aqui, eu até acreditei que podia cair mais, tá? Ele chegou a bater aqui na região do sobrecomprado, ou seja, podendo entrar força compradora abaixo da linha dos 30%. Nesse momento, nos 60 minutos, o IFR está acima da linha dos 30%, mas abaixo da linha dos 50%. O volume financeiro, depois desse movimento o volume financeiro, depois que a gente varou aqui essa região, perdão, gente, eu fico tocando aqui no gráfico, fica postando algumas informações quando o mouse passa pelo gráfico. Deixa eu fechar aqui, tá, a boleta Day Trader, porque às vezes eu esqueço de fechar a boleta Day Trader e ela fica aberta aí, fica só ocupando espaço na nossa tela. Vamos voltar aqui. O mercado fez um forte movimento de rompimento, eu acreditei que ia aí, mas olha só como começou a perder volume financeiro no pullback. Normalmente, quando começa a perder volume financeiro, se caracteriza assim um pullback, não quer dizer que vai se validar, porque às vezes ele perde volume financeiro e depois ganha força na alta, mas o mercado está respeitando bem essa média móvel de 20 períodos, mostrando um movimento
movimento de queda, dizendo pra gente que sim, a gente pode ter um movimento, como a gente tá aqui bem em cima dessa zona de suporte, a gente pode sim ter mais um movimento de baixa e romper aqui com força para fazer um pullback e dar continuidade na queda, justamente porque ele está em cima dessa linha. Então ele tem força sim para ultrapassar, principalmente aqui pensando na informação de perca de volume financeiro no pullback, continuidade de queda depois no final do dia e IFR trabalhando numa zona confortável para que a gente tenha uma continuidade de queda. Então tá bem interessante esse movimento aqui do 60 minutos do Indifut. Vamos dar uma olhada no diário, deixa eu afastar o gráfico aqui. E o diário, vamos ver o que ele sugere pra gente. Ele tá brigando realmente ali, ó, se vocês notarem aqui, deixa eu trazer aqui um ponto, faz tempo que eu não falo disso, então eu vou trazer aqui um ponto no diário pra vocês um pouco mais interessante, tá? Olha só como ele marcou aqui, lá pra maio desse ano, a ponta do suporte a gente tá trabalhando. Então ele marcou aqui, fez todo esse movimento aqui, brigou na parte superior, sugerindo que ia passar essa resistência, não conseguiu e começou a fazer um movimento de queda. Chegou a encaixotar aqui em determinado momento, ali entre agosto e setembro, depois continuou o movimento de queda, batendo aqui um novo caixote, abaixo desse caixote anterior que tinha sido feito, fazendo um pullback nele. Ele caiu, deixou esse candle aqui. Quando formou esse candle aqui, eu disse para vocês, ó, esse candle aqui ele é bem interessante, porque esse pavio todo marca uma zona de briga, tá? Eu vou iluminar ele de novo, eu já falei para vocês dele semana passada, mas é importante, ó, esse pavio aqui marca uma zona de briga, tá? É uma zona onde o preço pode e vai resistir muito, tá? Porque o preço aqui, você vê que ele tentou passar, a gente viu isso nos 60 minutos, só que ele não conseguiu. O IFR tá próximo da linha dos 30%, que me incomoda bem aqui, tá? Por que isso me incomoda? Porque se ele não ganhar força nessa queda aqui, nesse rompimento, fatalmente ele vai voltar aqui e fazer novamente esse movimento de alta, vendo brigar aqui na média móvel de 200 períodos e nessa região que nesse momento é uma região de suporte. Como ele fez aqui, ó, olha como ele encaixotou aqui, fazendo praticamente o mesmo comportamento. Deu 3 toques na parte superior, deu a marcação mais 2 toques e aí no terceiro toque aqui ele rompeu com força, fez o pullback e continua a queda. Podemos ver este mesmo comportamento sendo repetido, tá? Uma vez que ele não tem força para passar aqui, está bem literalmente ali próximo da zona do sobrevendido, podendo entrar força compradora, a gente pode ver o mercado fazendo um movimento de alta, vindo buscar essa parte superior aqui, a depender do comportamento do preço. E notem como desde esse momento aqui, ó, desde esse momento que encaixotou, o IFR trabalha todo o tempo abaixo da linha dos 50%. Ele chega a sugerir subir em cima da linha dos 50% na parte inferior da tela, tá? Mas não consegue. Então, entendendo a gente que sim está em tendência de queda e sim pode ter uma continuidade de queda e sim a gente pode ter aqui um encaixotamento do preço novamente. Vamos ver como vai se comportar o dia de hoje, porque aqui esta região é uma região chata, tá? Desse pavião onde eu estou evidenciando aqui para vocês. Vamos dar uma olhada no dólar, tá, gente? Desculpa tá um pouco mais lento, como eu disse para vocês, está bem ruim hoje de falar, mas a gente tenta fazer o máximo aqui para trazer a melhor qualidade possível com relação às notícias e análise gráfica aqui para vocês prepararem para fazer um day trade de qualidade. Vamos pegar a ferramenta triângulo e olhem só como tá ruim aqui o dólar. O dólar desde aqui da região de outubro, ali mais ou menos o dia 11 de outubro, o dólar ficou bem lateral, tá? Ele não deu muito movimento aqui interessante, ele tá bem lateral, principalmente nos 60 minutos, não dando uma direção de tendência clara. Por quê? Horas ele vem aqui brigar na região da média móvel de 200 períodos, sobe acima da região da média móvel de 200 períodos, vê? Vem abaixo da região da média móvel de 200 períodos, sobe acima de novo da região e depois cai para baixo da região da média móvel de 200 períodos, e aqui as médias estão bem emboladas, então o dólar está literalmente lateral. O índice ainda tem possibilidades quando a gente vê o comportamento do preço, e o dólar está bem lateral. Pensando num dia mais esvaziado de notícia como hoje, o pessoal fala, mas notícia impacta? Sim, quando sai a notícia a gente tem liquidez no mercado, ele pode sim tomar uma decisão de movimento de preço. Ó. Olha como o preço está bem encaixotado aqui, eu deixei essa ferramenta caixote para evidenciar para vocês, não dando nenhuma leitura um pouco mais confortável para que a gente possa falar, olha, aqui tem um direcionamento de preço, olha, a gente pode aqui tomar uma tendência, olha, aqui a gente pode ter uma oportunidade porque o mercado está bem direcional. Isso não está dizendo aqui para mim, tá? E quando a gente vê uma situação como essa nos 60 minutos, ó, eu vou pegar aqui e vou evidenciar de novo, gente, desculpa, tá? Vou tirar a boleta day trader, eu esqueço. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu trazer um pouco mais para a direita. Eu esqueço sempre de tirar a boleta day trader, é costume de quem fica operando. E aqui, ó, quando a gente vê aqui lateral, o mercado está aqui batendo na média, na zona de suporte, perdão, pessoal. E aqui o mercado está bem mascado. O que a gente pode ver, o que me parece, dado que agora ele está trabalhando abaixo das médias, menos da média móvel de 9 exponencial, mas as principais médias, que é de 9 e de 9 não, perdão, de 20 aritmético e 200 aritmético, o preço está abaixo. Então, se o preço logo na primeira hora não fazer um comportamento de voltar a embolar aqui o movimento, a gente pode ver aqui talvez um direcionamento um pouco mais claro. Vamos dar uma olhada no diário, porque realmente olhar aqui pelos 60 minutos não tem nada muito evidente para a gente. Vamos ver se o diário diz alguma coisa um pouco mais direcional. O diário
diário só piorou minha visão, tá? Eu já vou dizer para vocês aqui, por quê? O diário tá fazendo um movimento, olha aqui, ó. O corpo do candle tá pequeno. Primeiro fez esse doji, depois esse corpo de candle pequeno, com pavis grandes para os lados. Aqui sugeriu um comportamento de baixa, mas aqui também de novo, ó, corpo pequeno, pavis. Mais um corpo pequeno, pavis. Corpo pequeno, pavio, aqui tem um pavio grande, tá? Sugerindo que o mercado tá empurrando para cima. Mas aí logo na sequência fez pavio grande para cima, sugerindo que o mercado tá empurrando para baixo, dizendo para mim o seguinte: estou literalmente lateralizado, não tenho o que fazer. E olha o IFR aqui. O IFR embolado bem na linha dos 50%, não sabendo para onde ele vai. Então, olha, bem nessa parte inferior da tela. Isso é muito importante. O dólar está lateral, muito lateral. O índice, apesar de estar lateral, ele tem ali um range de movimento dentro daquele caixote. Nem naquele caixote que a gente desenhou, perdão, gente, realmente a garganta tá ruim. O dólar não, o dólar tá aqui, ó, mais chato, mais mascado, deixando muito pavio para um lado, para o outro. O mercado tá muito sujo, tá? Principalmente no diário. Então a gente fica atento aqui, cuidado com o dólar hoje, para quem gosta de operar dólar, porque ele tá bem chato com relação a movimento de preço sobre o gráfico. Se você opera outro tipo de estratégia, aí de repente pode encaixar. Você gosta principalmente de consolidação, porque o dólar tá bem consolidado, pessoal. Bom, do mais, o que eu vou dizer para vocês? Agradeço a todos que estão aqui, peço desculpas, realmente minha garganta tá ruim hoje, tá difícil de falar, mas ainda assim, às 8 horas da noite vai ter o Arriscando a Própria Pele, talvez, não vou conseguir falar muito, mas eu vou tentar trazer aqui toda a minha operação, explicar minha operação no final do dia e mostrar meu relatório de trade, mostrar para vocês que sim, dá para fazer 5 dígitos dentro do mesmo mês, 10 mil reais ou mais dentro do mesmo mês. Pessoal, desejo a todos um bom dia de trabalho, para que vocês tenham ótimas operações, e como eu sempre digo aqui no final de todos os dias, bora pro game, pessoal!